As consequências dos atos de violência vão muito além dos relacionamentos marcados por ela. É comum que dentro de um relacionamento violento também compartilhem do espaço crianças que, na sua grande maioria, acabam tendo suas vidas impactadas por este relacionamento. Nosso papel aqui não é julgar, afinal de contas, somente quem se encontra num relacionamento violento conhece suas barreiras internas e externas para sair dessa situação. Mas enquanto a violência acontece, as crianças que acompanham o que se passa em casa, um dia se tornarão adultos, com escolhas a fazer. Portanto, são famílias inteiras afetadas. Uma violência que muitas vezes viaja por gerações e gerações, até que alguém consiga quebrar este ciclo ou não. Por isso, a importância de se olhar para a violência como uma percepção mais ampla, considerando todos os envolvidos que direta e indiretamente são marcados por ela. Vamos ouvir agora um depoimento anônimo de uma vítima de violência doméstica que viveu este ciclo no passado e o vive ainda hoje. Pede para as pessoas se mutarem. Se vocês puderem, por favor, colocar o microfone no mudo, seria de grande ajuda. A violência é cíclica e aprendida das formas mais e menos sutis possíveis, todas elas com seu devido grau de agressividade. Uma família, em qualquer configuração, reflete no seu cotidiano pequenos ou grandes atos de violência, na maioria das vezes sem que ninguém questione ou se surpreenda. Não é nada incomum que pais e mães violentos tenham sido criados em ambientes violentos. Foi depois de entrar em contato com essa racionalidade toda que a parte que queria esquecer negociou com a parte que precisava lembrar, e em terapia falei sobre aquela que era a memória fundamental. Recordei o episódio de maior violência dentro de casa que eu assisti aos meus provavelmente 4 ou 5 ou 6 anos de idade. Digo o mais violento porque gritaria, xingamentos e ironias, esses eu já parecia estar meio anestesiado. Estou dormindo, ele chega da rua e a gritaria começa. Meus irmãos não estão em casa e só o que me resta de companhia é uma boneca que durmo agarrada, um presente não me lembro de quem. Resolvo então dar aquela espiadinha quase que numa peraltice infantil. Afinal, eles não podem me ver. E de alguma forma eu sei que eles não me enxergam. Eles gritam, eu só vejo quando ela vai para o banheiro e ele a empurra em direção à pia. Um detalhe estranho sempre vem à minha mente, a torneira aberta. Ela grita e eu me assusto e saio correndo. Talvez tenha me assustado com um grito, com a violência ou com a possibilidade de eles me pegarem na minha peraltice. No dia seguinte, ela que sempre estava superativa, nos cuidados com a casa, não se levanta e eu não entendo direito o porquê. Mas alguém diz que ela está com dor e não vai se levantar. Olho para a pia da cozinha e vejo que ela tem louças e penso comigo. Acho que eu preciso cuidar disso aqui. Pego um banco de madeira, subo e começo a lavar as louças. E na minha cabeça me pergunto, será que teremos comida hoje? Não me lembro de mais nada de aí em diante. Na terapia de mãos dadas com quem me escuta, investigamos. E parece que a mensagem que ficou gravada por mim, para mim mesmo, foi: é preciso que eu cuide, que eu vigie, que eu me torne responsável. Aos 11 anos, durante a visita de uma tia, que ao presenciar a discussão sem fim dos meus pais, me deparei com mais uma mensagem gravada. Disse-me ela: seus pais dizem que não se separam por causa de você, e eu queria saber o que você pensa disso. Sem nem pensar, eu respondo com a velocidade de um raio. Eu peço que eles me usam para continuarem casados. Descubro que, além de me sentir responsável pelo cuidado, eu também havia me tornado a desculpa perfeita para que eles permanecessem juntos nessa história maluca que eles vivem.
Eles saem de casa na minha adolescência em uma decisão tomada de um dia para o outro, anunciando para mim. Eu sigo As imagens a vida do jovem depois e viro provedora financeira principal da casa enquanto ele sonha. Depois de me separar num dia descontraído, meu pai resolve compartilhar comigo, sem nem se dar conta do que me conta. O pai dele, um alcoólatra que chegava em casa distribuindo pancada nas filhas e na esposa. Às vezes não deixava nem que os filhos e a esposa se sentassem à mesa para comer. Nesses dias, eles tinham de comer sentados no chão, segurando seus pratos. Ele, o mais velho de todos, precisou assumir a responsabilidade da casa, enquanto o pai adoecia como resultado dos seus vícios. Não manifesta raiva, nem tampouco pena, e chega a transparecer saudades do pai toda vez que passa na porta do hospital onde ele morreu. Por anos de terapia e várias experiências de autoconhecimento, buscando compreensão, respostas, afeto e aconchego, até que me caso novamente. Hoje, me encontro vivendo num relacionamento familiar gostoso, mas com o desafio de não explodir em excessos de raiva quando algo não vai bem, ou não entrar numa tristeza profunda quando algum episódio de discussão em que os ânimos fiquem no mínimo exaltados em casa ou na vida profissional. Hoje ainda me vejo aqui, ao escrever, querendo os proteger, não revelando quem sou eu que escreve. Afinal, ao saberem de mim, saberão deles. É isso, ao saberem deles, hoje, crianças, mães e pais no futuro, nossos filhos saberão deles. Os meus pais seguem vivos, casados e brigando com os fantasmas do que foram e com a parte deles que ainda está viva e que luta para morrer um pouco todos os dias. Estão velhos e não precisam de toda essa exposição. Mas também tem uma parte de mim que não quer piedade de ninguém, porque talvez só eu saiba o quanto me custa quebrar o ciclo de violência. Esse mesmo que talvez você que me escuta possa ter passado ou estar passando. Essa parte de mim precisa te dizer que não sou nada mais especial que você. E você também pode querer quebrar o ciclo. Mas te adianto que romper o ciclo não é romper com o passado. E por isso exige muito querer, não se deixar morrer para sobreviver. Definitivamente a violência é um tema que nos traz muitos questionamentos, como quebrar este ciclo. Cuidar e apoiar somente a mulher é suficiente? A violência não seria um problema sistêmico? Nós sabemos que há medidas repressivas para quando ocorre a violência, mas seria possível adotar políticas públicas de prevenção contra a violência? Abordaremos também a complexidade das escolhas das pessoas que estão envolvidas no relacionamento abusivo. Sim, por mais que resistamos e possamos por vezes repetir a nós mesmos que não temos escolha, não escolher já é uma escolha. Convidamos 3 pessoas com atuações distintas, porém complementares, para compartilharem conosco o que as pessoas e as instituições estão fazendo para tratar deste tema tão complexo da violência contra mulheres e meninas. Nós vamos saber um pouco sobre o que é a violência e sobre como cada um deles tem trabalhado com seus grupos em prol do fim dela. Peço por gentileza que as perguntas sejam enviadas pelo chat ou por escrito para que possamos lê-las. As que porventura não forem respondidas serão inspiração para um próximo evento. Inicialmente, vou convidar a Tânia Lopes Muri, que é ativista feminista, fundadora do MMCF, Movimento de Mulheres de Cabo Frio, ex-conselheira do CEDIM, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio de Janeiro, pela AMB, Articulação de Mulheres Brasileiras, e ex-coordenadora da AMB Rio, integra o coletivo feminista do autocuidado e cuidado entre defensoras de direitos humanos e atua como superintendente dos direitos da mulher no município de Cabo Frio.
Em seguida, teremos doutora Maíra Thaís Andrade, doutora e mestre em Direitos Humanos e Direito Internacional pela PUC Minas, membro da Comissão de Direito Internacional da OAB-MG, coordenadora de pesquisa do portal Direito Internacional Sem Fronteiras e no grupo de estudos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, professora universitária e advogada. E, para finalizar, o Dr. Timothy Aragon Riemann, promotor de Justiça do Estado do Paraná, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos, colunista no Jota, um website de artigos jurídicos com uma vasta publicação de artigos relacionados à violência contra a mulher, atua na comarca de Campina da Lagoa e vai nos contar também sobre o projeto Conviver, um grupo de reflexão para autores de violência doméstica contra a mulher. Tânia, começamos com você, seja bem-vinda. Bom, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todas, todos e todas. Muito obrigada pelo convite, me sinto super honrada, nervosa, mas muito honrada, né? Marcos de enfrentamento à questão da violência contra a mulher, especialmente quando elas perpassam as fronteiras do nosso país, onde estão outras brasileiras lutando pela melhoria da vida e a transformação da vida das mulheres brasileiras, para a gente que somos ativistas, que sou ativista, é fundamental, e aí a gente não pode se esquivar dessa situação. Eu, como já disse a Morgana, eu me chamo Tânia Lopes Muri, eu trabalhei muitos anos, sou avó, sou mãe de 3 mulheres e um homem, sou avó de 2 mulheres e um menino, de 2 meninas e um menino. Morei muitos anos no Rio de Janeiro e também morei um pouquinho, há 20 anos, eu morei em Cabo Frio. E me ausentei de Cabo Frio durante quase 20 anos, me aposentei e voltei a Cabo Frio. Em Cabo Frio, nunca deixei de acompanhar todo o processo de trabalho do Movimento de Mulheres de Cabo Frio. E foi o Movimento de Mulheres de Cabo Frio que bateu na porta da prefeitura há 15 anos atrás e pediu ao prefeito, exigiu do prefeito, porque foi dessa forma que nós pedimos aquela audiência, de que fosse instalada em Cabo Frio uma política pública de enfrentamento à violência contra a mulher. E dali nós trabalhamos durante 4 anos, o poder público e a sociedade civil, liderado pelo Movimento de Mulheres de Cabo Frio, para que realmente a gente conseguisse, que foi exitosa até hoje. E de lá nós conseguimos instalar uma secretaria de políticas para mulheres, políticas partidárias, se tornou uma coordenadoria, e hoje é uma superintendência, onde eu estou superintendente dos direitos da mulher nesse momento. Essa superintendência é ligada à assistência, à Secretaria de Assistência Social, cuja secretária, Nilza Michelotti, é uma mulher também de muita luta, de muito interesse para que as questões relativas às mulheres na nossa cidade, na nossa região, realmente sejam atendidas devidamente para que que a gente merece, de cada ser humano merece. Bom, como eu cheguei até aqui, né, nesse dia tão importante, histórico, esse é um dia histórico para todas nós. Como eu cheguei até aqui? Eu estou no meu gabinete, na minha sala, trabalhando, e aí a nossa recepcionista chegou na sala e diz que tem 2 mulheres querendo conversar comigo, falar comigo, de uma forma assim bem rápida, e se eu poderia recebê-los. Falei, lógico que poderia. E aí, quem me apresenta, Clarice e Marília me apresentam O Passado Não Cola Mais em Mim. Esse livro, a minha equipe inteira leu o livro.
eu levei esse livro para a equipe e gerou, inclusive, uma reunião muito importante junto com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria da Criança e do Adolescente da cidade, né, a secretária Betânia Batista, e nós nos reunimos e passamos a tratar de como que a gente poderia lidar para socializar, para discutir e para fazer como um lastro de trabalho, né, a partir do que esse relato, né, escrito pela Clarice, é tão impactante, tão importante, tão sofrido, nós poderíamos transformar isso numa bandeira de trabalho. É claro que a Secretaria da Criança e Adolescente, na cidade de Cabo Frio, tem um trabalho imenso, sério, importante. E esse momento, que foi um encontro que nós fizemos, uma roda de conversa na nossa Casa de Cultura, né, o Cáritas. Eu estou falando em Cabo Frio e eu convido a todas a conhecerem Cabo Frio, por favor. Vão a Cabo Frio conhecer, fica na região dos Lagos, né, uma região muito linda, muito importante da cidade do estado do Rio de Janeiro. E trabalhamos lá com toda essa questão de um enfrentamento à violência nesses aspectos, tanto em relação à questão da mulher quanto em relação à criança e adolescente. Foi um trabalho muito bonito, uma roda de conversa importante. Nós reunimos pessoas, mulheres especialmente, né, mas pessoas de várias secretarias, que era exatamente para impactar, né, esse assunto, essa questão dentro do nosso município, e a partir desse lastro a gente poder trabalhar, e estamos trabalhando até hoje com essa questão. Eu queria, o meu tema é políticas públicas, né, caminhos e desafios, né, e temos vários caminhos pela frente, onde a gente tem enfrentado, né, a violência dentro da cidade. Nós temos várias iniciativas de trabalho. Eu queria mostrar aqui para vocês algumas questões, mas antes eu gostaria de ler para vocês um pequeno trecho do relatório do Gabinete de Transição Governamental, que na transição do governo passado para o governo atual, um pequeno relato que fala sobre a questão do feminicídio. Então, quanto que o nosso trabalho tem uma influência tão grande, tanto do caminho das mulheres, de uma sobrevivência qualitativa para viver plenamente a sua vida com saúde, com alegria, com bem-estar, com prazer e com os sonhos realizados, como a gente tramita por esse caminho de vida para evitar a morte a partir da violência. Então, trecho desse relatório. No primeiro semestre de 2022, o Brasil bateu recorde de feminicídio, registrando cerca de 700 casos no período. Em 2021, mais de 66 mil mulheres foram vítimas de estupro. Mais de 230 mil brasileiras sofreram agressões físicas por violência doméstica. Os dados são do mais recente Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Embora todas as mulheres estejam expostas a essas violências, fica evidente o racismo. As mulheres negras são 67% das vítimas de feminicídio e 89% das vítimas de violência sexual. Olha que coisa horrível. Os dados do feminicídio são do relatório Violência contra Meninas e Mulheres, do primeiro semestre de 2022, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que notificou 699 casos no período analisado. O documento foi lançado em dezembro, nos anos anteriores. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública da mesma instituição relata 1.229 feminicídios em 2018, 1.330 em 2019, 1.354 em 2020 e 1.341 em 2021.
Os dados completos de 2022 ainda não foram divulgados. O relatório da transição aponta o desmonte das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher como causa do agravamento da situação, como a paralisação do DISC 180, que teve apenas 6 milhões no ano de 2022, destinados aos serviços de denúncia, acolhimento e orientação das mulheres vítimas de violência doméstica. Então, eu acho que só esses dados justificam estarmos aqui falando, discutindo, pensando juntas e juntos do que a gente pode fazer e de que cada pedacinho que a gente trabalhe é um avanço para que a gente possa contribuir para a melhoria da vida das mulheres. Os caminhos dentro da Superintendência dos Direitos da Mulher iniciaram, né, em 2021, quando nós assumimos aquele espaço, e já falei sobre o evento que nós fizemos, uma roda de conversa, combate, abuso e exploração sexual infanto-juvenil, com o apoio, né, a partir da leitura do livro Passado Não Cola Mais em Mim. Uma outra iniciativa que nós temos dentro do nosso trabalho, dentro do município, é a parceria que a gente desenvolve junto com a DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Dentro da DEAN, a partir também da nossa conversa e da situação que nós, que atendemos as mulheres adultas, nós atendemos mulheres a partir de 18 anos. No entanto, é a avó, é a mãe, é a madrasta que, por muitas vezes, trazem a nosso espaço de trabalho a questão da menina que está sofrendo abuso e que está sendo violentada. Então, é a partir do nosso trabalho, do nosso espaço, que é do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que está integrado dentro da Superintendência, que nós acionamos a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Criança e Adolescente, para a gente poder enfrentar juntos a situação daquela menina, daquela família e daquela mulher. Então, ali nós temos, dentro da DEAN, no ano passado, foi inaugurada uma sala de escuta especial, essa sala de escuta para ouvir as meninas que sofrem o abuso e a violência. Nós também temos um atendimento psicológico, né, que é um serviço no ESP, na Estratégia de Saúde da Família. Esse serviço é também voltado ao atendimento às meninas e adolescentes. Também trazemos um projeto que foi inaugurado no final do ano passado, que se chama o Projeto Empoderadas. É um projeto para dar condições às mulheres de enfrentamento naquele momento da violência. Então, como isso acontece? É um projeto que trabalha com a luta, com a defesa pessoal, implantado pelo Estado do Rio de Janeiro, que nos buscou, nos convidou para sermos parceiros e parceiras nesse projeto. É um grupo de professores que ensinam atividades onde elas possam ter defesa pessoal. E dali vem outras atividades bem importantes que desdobram para o empoderamento dessas mulheres. E esse projeto já iniciaram as aulas, né, inclusive num bairro muito violento, muito complexo dentro da região da cidade, mas que está funcionando muito bem e muitas mulheres se interessaram a participar desse trabalho. Temos também dentro do município o ambulatório de atenção à saúde da população de travestis e transexuais. Esse ambulatório é da Superintendência LGBTQIA+, que também contempla a gestão da Prefeitura de Cabo Frio. E nós estamos com 2 projetos para serem inaugurados agora, no primeiro semestre de 2022,
que é o GR Homem, né? É o grupo de reflexão do homem. Esse grupo de reflexão do homem é em parceria com o Judiciário e com a Universidade Veiga de Almeida. Esse projeto tem como objetivo atender, conversar, refletir junto aos apenados. O homem que sofre, que foi apenado, porque foi o agressor daquela mulher que chegou ao judiciário, o juiz pode encaminhar este homem ao grupo reflexivo e ali ele ganha algum bônus em relação à pena que ele estiver sofrendo. Ainda não começamos o trabalho, trabalhamos o ano passado inteiro com esse projeto para poder implantar, e agora, em fevereiro, será implantado o projeto GR Homem, que estamos esperando assim, com muita ansiedade, porque vai ser uma novidade na região. Nós só temos uma cidade na região, que é Araruama, que tem esse projeto. E o outro projeto, que vai ser inaugurado agora, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é o CEAM, Centro Especializado de Atendimento da Mulher, Rosa da Farinha. Leva esse nome, que é o nome de uma quilombola revolucionária que viveu até a década de 80. Era uma mulher que trabalhou muito para defender o seu território, e nós temos uma história, ela tem uma história belíssima e que merece esse nome estar no nosso Centro Especializado de Atendimento à Mulher. E temos como desafios, esses são os nossos caminhos que nós estamos caminhando, estamos criando, estamos trabalhando, temos uma equipe multidisciplinar, com advogadas, psicólogas, assistentes sociais. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho difícil, mas é um trabalho de muito reconhecimento na cidade. Um grupo de mulheres e de profissionais que vestem a camisa, que trabalham com seriedade e com as quais eu posso contar todo o tempo, porque não tem sábado, não tem domingo, não tem madrugada, não tem hora de almoço. O que importa é que o nosso trabalho contribua para a melhoria da vida dessas mulheres. E os desafios, né? Nós temos muitos desafios ainda pela frente. Como disse a diretora da universidade, os desafios são muitos, porque no momento que nós estivermos com tudo resolvido, nós não vamos precisar mais estar aqui debatendo a questão da violência contra a mulher. Desafio 1, orçamento. Então, a questão da mulher, da violência, a questão das mulheres serem o maior número de eleitoras no país, tudo isso vai para os políticos. No entanto, na hora de implementar a política, minimizar, exterminar com a questão da violência, os recursos são pífios. Então, essa questão é um desafio muito sério, que é a questão de orçamento. Estamos de uma casa de mulheres que já ano atendimento à mulher, que quando ela chega lá, ela não pode voltar para casa, porque se ela vai voltar, ela vai ser dado de feminicídio. Nós temos imediatamente de levar saem de casa e vêm aos serviços sem roupa, só com a roupa do corpo, com o filho no braço, e tem casos, nós temos histórias de casos que a mulher trouxe o filho que estava no colo e deixou os outros dois, porque sabia que os outros dois, o marido não ia fazer, o companheiro não ia fazer nada. Mas aí ela carrega o pequenininho que depende dela e vem nos pedir socorro. Então, nós precisamos, desafio 1, casa de breve permanência para poder ter essa mulher. E aí, nós, de Cabo Frio, já estamos providenciando esse espaço no CEAM Rosa da Farinha. Nós teremos lá 2 quartos bem equipados, organizadinhos,
onde a gente vai poder receber num momento de urgência e atender aquelas mulheres que foram precisarem. Eu estou ainda no meu tempo, eu já passei. Eu não sei se eu estou no tempo, me avisem. A gente te dá aí mais um minutinho para você fechar, então. Tá, só estou no desafio, deixa eu acabar já já. Tá então, para mim, o desafio maior é esse, a questão do orçamento, que é fundamental, porque sem dinheiro a gente não faz nada. O outro desafio é ter a casa de breve permanência, que no nosso caso nós já estamos resolvendo, mas seria muito importante que nós tivéssemos isso por região, mulheres. E o outro desafio, que a gente acha muito importante, fundamental, é as mulheres terem a liberdade de sair daquele espaço onde elas dependem economicamente do seu companheiro, do seu marido, e sair dali e viver, e sobreviver, e se sustentar. Então, a questão da empregabilidade é um leque de situações, de necessidades, como a capacitação, né? Como cursos profissionalizantes, como espaços de convivência, onde a mulher e ela perceber que o sofrimento não é só dela. Outras sofrem, outras sobrevivem e outras superam aquela situação, como a gente também assiste isso no nosso espaço. Eu agradeço muito essa oportunidade, eu estou muito feliz e honrada de estar aqui. Estamos super à disposição de todas e todos, e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Tânia. Maíra, com você agora. Olá, pessoal, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes que aqui estão nos ouvindo. Uma tarefa difícil para mim foi dada falar depois da Tânia, né, que maravilhosamente trouxe os relatos da sua prática, da sua vivência, né, e da paixão pelo tema. Então, já parabenizo não só a Tânia, mas também todos que estão aqui presentes, que fazem parte dessa corrente contra a violência, né, contra a mulher, professor Timothy, Morgana, Cecília, Clarice, Marília, Virgínia, todo mundo que está aqui hoje. Queria agradecer a professora Paula Danese, que me fez o convite para participar aqui hoje deste evento, que de fato, como a Tânia disse, é um marco. Estamos fazendo história, ou eu feliz de estar participando, né, uma pequena parcela deste movimento, porque de fato nós precisamos cada vez mais ter espaços que possam unir de uma forma até mesmo transcendental, porque a gente precisa sair da academia, nós que somos da academia, nós precisamos sair dos tribunais, nós que somos dos tribunais, e chegar até a sociedade, as comunidades e as mulheres que tanto precisam do nosso apoio. Então, eu queria começar a minha fala de hoje, já parabenizando pelo lançamento do comitê, nessa empreitada que está passando o território nacional, trazendo justamente, na primeira parte, relatos sobre a minha atividade internacional com relação a este tema, e também a segunda parte falando um pouco sobre a interseccionalidade, né, a necessidade de estudar as questões de raça, gênero e classe para que as políticas públicas sejam mais adequadas e mais adaptadas às realidades das mulheres, porque nós não podemos falar mulheres e dizer que é um conceito universal. Existem muitas mulheres e várias mulheres, e cada uma delas tem necessidades diferentes, não mais como aquele marco que nós temos em 1948, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, considerando basicamente um conceito como o homem, né, o direito do homem, aquele que recebe todo um conceito universal de proteção, quando nós sabemos que, na verdade, a proteção ela tem que ser especial e específica. Então, para começar, só que o pessoal mandou uma mensagem aqui sobre Cabo Frio, estou vendo aqui, e eu conheço Cabo Frio também, viu, Tânia? Já fui lá, adorei Cabo Frio, Búzios, maravilhosa sua terra. E eu queria começar falando um pouco sobre a minha experiência internacional, já que eu sou formada em mestrado e doutorado em Direito Internacional e Direitos Humanos, e o que me chamou para este tema especificamente das famílias internacionais foi justamente a advocacia.
Então, eu tentei unir meus trabalhos de advocacia com os trabalhos acadêmicos quando eu comecei a estudar as convenções da Haia, que são assinadas dentro da Conferência da Haia, que é uma organização intergovernamental que fica em Haia, na Holanda, que trata sobre os aspectos de direito internacional privado, no sentido de proteger as pessoas, proteger as mulheres, as crianças, os vulneráveis e também outras questões de processo civil e documentação internacional. E eu me deparei com várias convenções internacionais sobre direitos das crianças, das meninas, das mulheres e das famílias. E percebi que dentro desse funil existe uma vulnerabilidade muito grande com relação às mães. E pensando nisso, eu começo então a estudar, né, sobre esses aspectos, não só da criança, mas também os reflexos da mãe, que clama por direitos de guarda internacional, alimentos internacionais, a questão de filiação, reconhecimento de filiação internacional, também a questão de adoção internacional e sequestro internacional de crianças. Então, são temas muito graves, muito afetos à realidade daquelas famílias que têm, de alguma forma, laços internacionalistas, ou até mesmo aquelas que estejam meramente viajando, mas no decorrer da viagem acontece algum tipo de sinistro e aquela mãe se vê numa necessidade de fuga, sair de um país e ir para um outro país com a criança e muitas vezes é acusada de sequestro internacional do próprio filho. Então, como essas mulheres são amparadas? Quais são os instrumentos que nós temos de amparo a esta realidade internacional? Então, eu já começo falando também, trazendo uma colaboração sobre grupos práticos sobre este trabalho. É uma organização não governamental que se chama Mães de Haia, que é um grupo de mulheres que trabalham com as questões afetas à guarda internacional, que são sujeitas a aos processos de subtração internacional de crianças e não sabem como lidar com isso. A advocacia internacional é cara, é difícil encontrar especialistas em advocacia internacional. Então, elas fizeram uma rede para que as mulheres online, de forma online, pudessem ter consultorias de advogados internacionalistas, receber também auxílios com relação à documentação, até mesmo a advocacia pro bono, a advogar de forma gratuita enquanto elas não podem pagar, estão muitas vezes em condição de fuga em um país que não o seu, acusadas de subtração, acusadas de maus tratos. Então, acho muito interessante o trabalho que tem sido desenvolvido pela rede Mães de Haia, e o nome Mães de Haia é justamente por conta de estarem protegendo aquelas mulheres que estão sofrendo de alguma forma por conta de prejuízos. A Marileia está com o microfone aberto. Agora meu microfone voltou. A questão que nós temos é justamente para falar como essas convenções de fato protegem ou não essas mães, essas mulheres. Por quê? Quando nos deparamos com as convenções da Haia, e eu digo as convenções da Haia porque são elas que tratam sobre questões da família privada, né? Até que ponto o Estado entra no seio familiar, que também é um tema bastante difícil, mas a gente sabe, o Estado ele vai entrar no seio familiar justamente quando as garantias mínimas de dignidade da pessoa humana não estão mais sendo cumpridas. E é justamente as Mães de Haia que trabalham nesse conceito, né? Como ter guarda internacional, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, questões de adoção internacional e sequestro, se eu estou em outro país, muitas vezes com receio de voltar ao Brasil, porque é justamente no Brasil onde a violência doméstica acontecia, e essas convenções da Haia, elas não protegem especificamente a mulher que sofre violência doméstica, elas protegem muitas vezes a questão da criança, que é, claro, o maior interesse da criança, o princípio máximo que nós temos nas convenções, mas muitas vezes quem sofre a violência direta, claro que as crianças sofrem reflexo, mas a violência direta, que leva muitas vezes à fuga e ao processo contra essa mãe, é a violência doméstica que ela sofre. Então, uma questão que nós temos, e agora está sendo discutida e debatida no âmbito dos estudos da Conferência da Haia, é justamente como proteger a mulher. Como proteger essa mãe, acusada de subtração internacional, acusada de sequestro, acusada muitas vezes de maus tratos, mas quando, na verdade, ela é vítima de violência doméstica, não consegue fazer boletim de ocorrência, porque muitas vezes está nas mãos do marido ou do companheiro, ou seja, quem for a pessoa parceira, que não permite com que ela tenha acesso, muitas vezes nem ao celular,
Nem a internet. Esses grupos que são feitos a partir de contatos pela internet ainda têm essa dificuldade também, mas são grupos louváveis, né? Então, eu ressalto aqui para aqueles que queiram até mesmo estabelecer parcerias, mães da AIA, fazendo esse trabalho de auxílio judiciário, auxílio de consultorias para essas mães que sofrem violência doméstica e estão sendo acusadas de sequestro internacional de crianças de forma injusta, porque também é um problema que nós temos na Convenção da Haia de Sequestro, que é justamente dizer que aquele que leva a criança ou aquela pessoa que leva a criança tem que devolver. Só que não é sempre que a criança volta ao país de onde ela saiu, justamente porque uma das exceções é a violência doméstica familiar, só que uma violência doméstica que a criança sofreu. Mas quando não se comprova a violência doméstica que a mãe sofreu, a criança é mandada voltar com busca e apreensão. Ela às vezes volta sem a mãe, né? Que são aqueles casos emblemáticos que nós temos da criança com policiais federais sendo levadas para o aeroporto, enquanto a mãe está ficando, porque muitas vezes no outro país para onde a criança vai voltar é crime, porque a subtração internacional de crianças em muitos países não é crime, é uma situação civil. É uma quebra de guarda, como aqui no Brasil. Não é crime subtração de crianças, é uma questão de quebra de guarda. Então, deve-se resolver a guarda para depois cada um seguir o seu caminho, né? Mas, em alguns outros países, como por exemplo a Argentina, é crime. Então, a mãe que é acusada de subtração internacional de crianças e volta para a Argentina, ela pode ser presa. Então, é preciso entender até que ponto as convenções internacionais voltadas para a proteção da mulher, proteção das meninas, estão, de fato, percebendo a variação de situações, de realidades por trás de cada família. E outro grupo que eu também queria ressaltar aqui, também para que vocês possam conhecer, é o Revibra. O Grupo Revibra é uma rede de apoio às vítimas brasileiras de violência doméstica na Europa. Então, as mulheres que estão na Europa passando por questões de violência doméstica e que também não conseguem algum tipo de apoio porque não têm acesso a um apoio consular ou até mesmo fazer uma ocorrência policial, tem nas redes sociais a Revibra, que faz esse trabalho também como associação sem fins lucrativos jurídico. Então, advogadas, mulheres recém-formadas ou até mesmo advogadas que trabalham há mais tempo com esse tema internacional para poder auxiliar com documentação, questão afeta ao transporte, as garantias, porque nós temos uma gama de tratados, inclusive que o Brasil faz parte, mas como nós podemos instrumentalizar um tratado? Como nós podemos fazer com que ele seja, de fato, um instrumento de garantias internacionais? Até mesmo porque, daí eu já entro no meu segundo ponto aqui da fala, muitos tratados trazem direitos humanos de forma universal. E nós sabemos que o movimento agora não é mais universalista dos direitos humanos, mas sim um movimento que visa ser plural e multiverso. Porque nós temos mulheres que vão trabalhar em âmbito da sua transexualidade, mulheres que vão trabalhar em âmbito da não binariedade, mulheres negras, mulheres indígenas, ou seja, nós precisamos conversar sobre essas mulheres diversas que os tratados de direitos humanos não visualizam. Eu vou pedir um momento só para fechar a janela que está chovendo aqui e volto em 1 minuto. Gente, enquanto a Maíra foi fechar a janela, só ressaltando aqui que a gente colocou no chat o link tanto do Revibra quanto das Mães de Aia, para quem quiser acessar. Muito obrigada. Realmente, eu falo aqui de Belo Horizonte, eu esqueci de me apresentar na minha localidade, eu falo aqui de BH, então eu sou mineiríssima, e Belo Horizonte estamos sob chuvas nesse verão, mas tudo bem. Seguindo, então, com os trabalhos que a gente está fazendo de pesquisa sobre direito internacional e a questão da proteção da mulher, o tema da interseccionalidade, ele é muito importante justamente por isso. Nós não podemos mais ver os direitos humanos como direitos de todos os humanos ou do direito das mulheres como todas as mulheres. Em que sentido? Quando estudamos a interseccionalidade, significa que
precisamos identificar vários aspectos, vários assuntos e várias opressões que possam atingir de forma simultânea e direta as mulheres em suas diversidades. Então, existe uma diferença quando se fala em direito das mulheres LGBTQIA+. Há uma diferença quando se fala de mulheres PCDs, mulheres indígenas, mulheres idosas, meninas, jovens. Então, não podemos mais achar que política pública, de uma forma genérica, falando das mulheres, não visualize essas características que são peculiares e que fazem a diferença para que um direito humano, de fato, seja alcançado, seja efetivado. Então, esse conceito de interseccionalidade, que significa identificar quais são as diversas opressões que atingem as mulheres em suas diversas vivências, ele começou com a professora, jurista e pesquisadora estadunidense, Kimberly Williams Crenshaw. Ela trabalhou com esse conceito na década de 90, falando que existem diferenças sobre o que se possa dizer de violências e discriminações que atravessam mulheres que passam não só por preconceito de raça, mas preconceito de gênero, preconceito de classe, preconceito social, ou seja, o histórico de proteção das mulheres é recente por conta do ambiente hostil, segundo o qual nós vivemos. Então, os primeiros estudos da década de 90 começam a levantar esta bandeira, segundo a qual é preciso que as políticas, que as leis e que as condutas sejam bem definidas conforme o recorte de opressões a qual as mulheres passam. O recorte de gênero, por exemplo, pensar que as relações de gênero elas são moldadas conforme relações de poder. O masculino e o feminino, ele foi construído socialmente para que se pudesse manter uma hierarquia dentro do conceito do que é a dominação patriarcal machista. Um outro recorte, que é o recorte de raça, também precisa ser reconstruído e não mais utilizar o conceito de raça para hierarquizar as pessoas, porque foi utilizado no primeiro momento, a questão da raça, a gente tem século XVI, XVII, XVIII, XIX, como uma hierarquização e uma eugenia das sociedades, ou seja, tornar a sociedade mais civilizada quanto mais branca a sociedade for. Isso foi o que justificou a escravização de pessoas, isso foi o que justificou a exterminação de povos originários e de povos quilombolas, mas agora há uma redefinição, uma ressignificação de raça e até mesmo abraçado pelo movimento no sentido de que se possa reconhecer o negro, o preto, o pardo, o indígena, no sentido de demarcar quais são as políticas públicas para cada grupo minoritário. Então, é necessário essa ressignificação para que a gente entenda também onde está a mulher. Porque a mulher negra, jovem, ela está na base de uma pirâmide das opressões. Então, começa por ela. Ela que vai ter os menores salários, as menores condições escolares, maior grau de violência obstétrica, violência educacional, violência policial. Para se ter noção como é a importância essa interseccionalidade, passar e reconhecer quais são os mecanismos de opressão que as mulheres sofrem, aqui em Belo Horizonte, nós tivemos recentemente aprovada uma lei que justamente fala sobre a obrigação das maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares das redes públicas e privadas permitirem a presença de um tradutor e intérprete de Libras no parto. Porque as mulheres surdas não tinham intérprete de Libras no parto, e isso para elas fazia uma diferença absurda. Não entender o que diz o enfermeiro, não entender o que diz o médico, não conseguia entender o que está acontecendo se houver algum problema com a criança. Então, até isso precisa ser considerado. Intérprete de Libras no parto. Isso é dignidade da mulher PCD, da mulher pessoa com deficiência. Então, é preciso que cada um de nós percebamos, então, que não mais considerar direito humano como direito universal e nem direito da mulher como direito de todas as mulheres, de forma direta, universal, genérica. Isso é preciso vir com um olhar interseccional, que é esse olhar que, então, identifica quais são os sistemas de opressão que atacam as mulheres. Questão de raça, o preconceito racial, a discriminação que existe,
o racismo institucionalizado no âmbito das organizações, o racismo estrutural que passa por todos os campos da vida social, na família, uma brincadeira no grupo de amigos que, na verdade, não é brincadeira, é ofensa. Tudo isso começa a criar, então, todo um sistema que é um sistema bem tecnológico e que consegue se adaptar fácil à nossa sociedade, que é o sistema do racismo. Então, a gente precisa operar de forma a identificar quais são essas diferenças e opressões que atacam as mulheres e aí, sim, identificar quais são as políticas públicas, as leis e as condutas que vão fazer parte, de fato, de um acesso aos direitos humanos. Para trazer só mais um exemplo, a questão de classe, a divisão de renda, status profissional, a mulher também sofre esse tipo de violência, uma teoria que é estudada no âmbito do sistema administrativo, ou para quem estuda administração e corporações, que é a teoria do teto de vidro. E segundo a teoria do teto de vidro, existe uma ascensão para as mulheres em qualquer organização, seja privada ou pública. Basta que a mulher ingresse numa organização, comece a trabalhar, que ela pode chegar à chefia, de forma alguma. A gente consegue visualizar que existe o cargo de chefia, mas existem formas de opressão que vão fazendo com que essa chefia fique cada vez mais distante. As mulheres CEOs são cada vez um número menor do que os homens. E digo mais, dentro da teoria do teto de vidro, que é da administração pública ou administração privada, dentro desses estudos, percebeu-se que a maioria das redes, laços de apoio, não são feitas no ambiente formal de trabalho, mas no ambiente informal. Então, é na sexta-feira, quando eles vão para o boteco e a mulher não vai para o boteco. É na quarta-feira, quando tem o jogo, né, de futebol, como a gente diz aqui em Belo Horizonte, as peladas, e a mulher não vai para essas peladas de futebol. Esses ambientes, neles são construídos laços, que são laços que, inclusive, levam a indicações de chefia. As mulheres, por não estarem lá, elas não têm esse tipo de contato, não vão receber esse tipo de indicação, porque a elas foi colocado o lugar de ficar em casa. Não estou generalizando, nós sabemos que cada pessoa tem a sua situação, mas esse é um dado que foi retirado dentro dessa teoria do teto de vidro. Então, a ascensão das mulheres, ela é impedida não só formalmente, mas também e substancialmente nos ambientes informais de trabalho. Então, cada vez mais, quando se estuda, né, e a importância da interseccionalidade é perceber isso. A maternidade é uma situação da mulher, a mulher que tem um filho com espectro autista é outra situação da mulher com maternidade. Então, nós precisamos verificar que a violência e a interseccionalidade, ela vai passar por esses pontos. Um outro ponto que também foi trazido pela professora Crenshaw, quando desenhou a teoria, né, da interseccionalidade da violência contra a mulher, é que existem duas formas muito marcantes dessa violência, a agressão física e o estupro. E ela fez um estudo dentro dos abrigos em Los Angeles, verificando que a maioria das mulheres em abrigos eram mulheres negras ou asiáticas que não conseguiram ter vistos ou estavam em busca de vistos, mas, segundo a lei de imigração norte-americana, você precisava de um tempo de 2 anos estáveis numa moradia para conseguir. Como que você consegue 2 anos estáveis dentro de um ambiente de violência doméstica? E aí, a partir de movimentos, a professora Crenshaw e outros grupos, conseguiu-se, então, uma renovação nessa lei sobre a questão da migração, que reduziu esse prazo, ou não precisaria mais contar esse número de 2 anos para conseguir a documentação legal, se tivesse boletim de ocorrência de violência contra a mulher. Aí nós temos um se e porém. Qual que é o se e porém? Essas mulheres também não conseguiriam ter acesso a esses boletins de ocorrência policial, fazer essa denúncia, ter acesso a um telefone, a uma internet, ou seja, ainda temos um longo caminho para caminhar nesse espaço, né, de combate à violência, mas não iremos parar. Cada vez mais nós estamos encontrando caminhos que são interseccionais. Nós temos o Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, o CERD, da ONU, que trouxe uma recomendação lá em 2000
fazendo justamente esse papel de que devem ser incorporados aos tratados de direitos humanos análise de gênero, análise de raça. Não podemos nos esquecer que existem várias formas de criminalização das denúncias das mulheres que são silenciadas. E aí, só para finalizar a minha fala, eu queria trazer também o que a professora Carla Cotirene, no livro O que é Interseccionalidade, traz para nós uma frase que é muito importante para a gente entender. Que, a despeito dos direitos humanos permitirem acesso irrestrito, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, as mulheres negras se veem diante dos expedientes racistas e sexistas das instituições públicas e privadas, por lhes negarem, primeiro, o trabalho, depois, direito humano de serem reclamantes da própria discriminação que sofrem. Então, nós precisamos verificar a necessidade de se inteirar das diversas formas de opressão que as mulheres sofrem, porque não somos apenas mulheres, nós somos várias mulheres. Com isso, eu encerro aqui minha fala, agradecendo a paciência e colaboração de todos, todas e todos. Muito obrigada, Maíra. Gostaria só de acrescentar que aqui a gente ainda possui um elemento a mais, né, nessa questão da interseccionalidade, que é a questão de muitas mulheres não falarem a língua local, quer dizer, muitas vezes casadas com um marido americano e não conseguirem expressar aquilo que estão vivendo para a formalização de um boletim de ocorrência. E também sofremos muitas vezes a discriminação por sermos latinas. Viemos com uma bagagem muitas vezes negativa de imagem, e isso nos leva a uma consideração preconceituosa, muitas vezes por parte das organizações norte-americanas também. Então, mais esse desafio, e pontuando o que Tânia falou, em relação à necessidade de se ter uma rede de apoio para acolher essas mulheres, aqui a gente tem essa carência, porque família não temos, amigos alguns. Sabemos que muitas vezes as mulheres são as próprias algozes das outras em julgar, em não acolher. Então, muito por isso a gente está montando esse comitê, como forma de ser escuta, de ser acolhimento, de tentar trilhar novos caminhos para que a gente possa atender essa mulher que tem mais essas dificuldades que são peculiares de se morar no exterior, né? Obrigada pela sua contribuição. Vamos ouvir agora o Timothy. Então, boa tarde, boa noite a todas. Dizer que é uma tarefa muito difícil falar depois da Tânia e da Maíra, né? Duas exposições sensacionais e que, enfim, elas foram falando, eu fui anotando algumas coisas até para refletir depois com calma. Eu gostaria de me apresentar. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento histórico de formação desse comitê. Com certeza, é muito importante que as mulheres estejam cada vez mais unidas em prol da luta contra a violência, que a gente sabe que é uma escalada que só aumenta, que pós-pandemia isso aumentou ainda mais, enfim. Eu sou professor de Direitos Humanos, de Direito Constitucional, venho dedicando basicamente os dois últimos anos da minha vida no estudo e na escrita do direito das mulheres, mas eu também sou promotor de justiça. Então, hoje aqui com vocês eu vou falar até muito mais como promotor de justiça do que como alguém da academia, mas sim como alguém que vem de dentro do sistema e que, infelizmente, vivencia, percebe, enxerga as mulheres sendo vítimas de violência diariamente, seja as vítimas de feminicídio no tribunal do júri, quando eu faço tribunais do júri, seja no dia a dia com os processos, com os flagrantes de violência doméstica, com os processos que chegam até mim, e principalmente os projetos que eu tenho desenvolvido nessa área e que vem dando alguma resposta positiva no combate a esses índices alarmantes de violência contra a mulher. Eu achei muito interessante que a Morgana falou no começo, né, antes da própria Tânia fazer a sua exposição, que nós temos que tratar da matéria da prevenção.
E eu sou uma pessoa totalmente a favor disso. Eu estou absolutamente convencido que só o direito penal ele não resolve o problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós precisamos enfrentar esse fenômeno, que é um fenômeno cultural, de machismo, social, com o direito penal, claro, porque aquele que pratica violência contra a mulher ele não pode sair impune, né? Mas a gente sabe que tirando os casos de feminicídio, que são os casos que nós jamais queremos que aconteçam, são aqueles casos que a mulher perde a sua própria vida por conta de uma violência de gênero, e nesses casos, sim, o direito responde com uma pena alta, na grande maioria das vezes. Os outros casos são casos de ameaça, lesões corporais, stalking, que é a perseguição obsessiva, agora mais recentemente, violência psicológica, que muitas vezes o agressor responde solto e quando é preso, logo depois é solto, porque é uma pena pequena. Então, nós precisamos enfrentar esse tema da violência contra a mulher com o direito, mas conjugando o direito com a sociologia, a psicologia, o serviço social, os mais variados saberes que as ciências humanas nos colocam à disposição. E foi a partir daí que eu passei a implementar na comarca onde eu atuava, que é uma comarca chamada Campina da Lagoa, que cuida de 3 pequenos municípios. Ao todo eu cuidava de aproximadamente 20 mil pessoas, um programa que eu chamei de Grupo Conviver. E esse grupo, ele passou a funcionar, ele funciona basicamente, porque ele está em funcionamento até hoje, nos 3 municípios da comarca, e a partir dos princípios da justiça restaurativa, que é aquela justiça que dá um olhar para a vítima, mas também para o autor, sem aquele olhar de conflito propriamente dito. Como que funcionam esses grupos? Eu vou aqui tentar explicar de uma forma não tão jurídica, mas mais de uma forma coloquial, para que vocês todas consigam entender muito bem, e depois eu vou dar para vocês, inclusive, o resultado desses grupos, e como eu acho que isso pode ser uma grande revolução. E a Tânia mesmo disse que vão começar a trabalhar com esses grupos agora em Cabo Frio, né? Eu tenho certeza que vai ser uma experiência exitosa. Esses grupos, eles funcionam assim para vocês conseguirem visualizar bem, assim, para quem fica com dúvida, basicamente, assim, guardados as proporções do exemplo, eu vou usar um exemplo bem esdrúxulo, como se fosse aquelas reuniões circulares, rodas de conversa dos alcoólicos anônimos, só que são com os homens autores de violência contra a mulher. Primeira pergunta que se faz, que geralmente ocorre é a seguinte: mas esses homens, eles vão ir de espontânea vontade? E aqui eu digo a vocês todas que desde o ano de 2020, de abril de 2020, ou seja, já naquele período da pandemia, a Lei Maria da Penha ela foi alterada, permitindo que o Poder Judiciário encaminhe compulsoriamente esses homens autores de violência contra a mulher a esses grupos. E se eles não vão até esses grupos, eles estão descumprindo a medida protetiva, e eles vão responder por um crime chamado crime de descumprimento de medida protetiva, que também está previsto na Lei Maria da Penha. Pois bem, chegando a esses grupos, há então essas reuniões em pequenos grupos de 6, 8, 10 homens autores de violência, que estão respondendo por um processo ou irão responder por um processo criminal na justiça, independentemente de qual crime seja. E eles são instados a refletir sobre os mais variados temas. Primeiro, o que é a violência contra a mulher? E aqui a gente fala desde a violência física, que é aquela violência que geralmente a maioria das pessoas consegue compreender como uma violência contra a mulher, mas muitos homens, infelizmente, ainda não compreendem que você não aceitar um fim de um relacionamento, que você não permitir que a mulher vá à faculdade, vá à escola com a roupa que ela quiser, que isso é uma forma de violência, que você, enfim, invadir o celular da sua namorada, da sua esposa, isso é uma forma de violência. Então, eles são instados a refletir sobre esse tipo de situação. Eles também são provocados a refletir sobre temas como rompimento desse comportamento abusivo, machista e abusivo, que faz com que eles repitam incessantemente essas agressões, né, que a literatura chama de microagressões, porque são várias pequenas agressões ao longo do dia que vão deixando a mulher cada vez mais num estado ali, num ciclo imerso, num ciclo de violência, controle da raiva, rompimento do ciclo de violência, sobre a questão jurídica mesmo, né, todas as formas de violência, enfim. E são convidados os mais variados profissionais e profissionais de diversas áreas da ciência, né,
assistentes sociais, psicólogas, promotoras de justiça, promotores, juízes, delegados, médicas, assistentes sociais, e eles todos dão uma palestra para esses homens. Vejam, os homens autores de violência contra a mulher, eles são homens que eles circulam em nosso seio social. O que eu quero dizer com isso é que, aqui sem querer estigmatizar ninguém, mas os homens autores de violência contra a mulher, eles não são geralmente aqueles criminosos com 30 páginas de antecedentes, filiados a organizações criminosas. A violência contra a mulher ela não tem classe social, ela atinge desde a mulher mais pobre, e claro que aqui fazendo um recorte racial, as mulheres negras, claro que são mais atingidas em relação a essa situação, mas elas atingem também as mulheres ricas. A violência contra a mulher atinge as mulheres de classe média, não há classe social para isso. Os homens, então, eles estão muitas vezes nas nossas rodas de amigos, enfim, na nossa família. Isso, infelizmente, é um comportamento que é imbricado pela cultura em todos os locais da sociedade. E nesses grupos, eles passam a perceber o seguinte: olha, o meu problema não é só meu, outros homens também sofrem com isso. Como eles são colocados em forma de círculo, não foram raras as vezes que eu fui palestrar nessas reuniões desses grupos reflexivos, e um problema narrado por um desses homens também era o problema do outro. Geralmente, quem trabalha com o tema da violência contra a mulher sabe que o alcoolismo ele contribui muito para essa prática dos atos de violência contra a mulher. Então, lá se fala também sobre tratamento, para quem quer buscar tratamento alcoólico, contra o álcool, contra outras drogas, enfim. E eu digo a vocês que essa foi uma das minhas experiências mais transformadoras como promotor de justiça. Eu tenho 5 anos como promotor de justiça, aproximadamente 6 anos, 5 anos e meio. Enfim, eu escrevo sobre alguns outros temas também, envolvendo grupos vulneráveis, e posso dizer para vocês que essa minha dedicação ao combate à violência contra a mulher tem sido uma das experiências mais transformadoras, porque eu tenho conseguido visualizar de forma factível, palpável, a mudança de comportamento das pessoas, e principalmente dos homens. Não houve uma reunião que eu frequentei desses grupos. Eu geralmente, como eu fui o idealizador do programa, eu faço a última palestra, a palestra de encerramento. Às vezes na companhia da juíza, às vezes na companhia, enfim, da delegada, mas sempre com uma mulher do meu lado, que conduz os trabalhos, que é assistente social do município, ou a psicóloga do município. Não houve uma única vez que ao menos 2 ou 3 dos homens me perguntaram se, agora que haviam encerrado as reuniões, eles não poderiam continuar frequentando os grupos. Então, isso é muito interessante do ponto de vista do estudo do fenômeno e também dos resultados que a gente objetiva, que é, sem dúvida nenhuma, a diminuição desses índices que foram catapultados pela pandemia e que são difíceis de serem domados, que são os índices da violência contra a mulher no Brasil. Por quê? Porque lá eles enxergam que eles estavam, na verdade, reproduzindo um comportamento que ou eles viram o próprio pai reproduzir na mãe, ou alguns deles, e infelizmente isso ocorre, foram vítimas de abuso sexual também na infância, situações desse tipo, ou até mesmo, não de abuso, mas de violência contra criança e adolescente. Então, ali eles conseguem romper esse padrão comportamental internalizado e passar a viver de uma maneira que eles tratem todas as mulheres com respeito, com consideração. Eu sempre digo a eles, e sempre digo com quem eu falo sobre esse tema, que esses grupos eles não existem para reatar relacionamento, não é esse o intuito, certo? O intuito é que, uma vez que esses homens ingressem nesses grupos reflexivos, eles saiam daquele grupo gigantesco de homens que pratica agressões contra mulheres, sejam elas quais forem, desde uma agressão física até uma piada machista em um ambiente majoritariamente masculino. Eles parem com esse tipo de comportamento e vou além, eles funcionem como um agente de transformação também. Eu sempre digo a eles o seguinte: olha, agora que terminou a palestra, que terminaram as reuniões aqui nos grupos, eu tenho certeza que eu não vou ver mais vocês aqui. Mas eu ainda vou fazer mais um pedido a vocês.
quando vocês presenciarem alguma situação de violência contra a mulher ou o início de uma situação, aconselhe o seu amigo, seu primo, seu, enfim, colega de futebol. Cara, isso está errado, não faça isso, não prossiga com isso, porque isso não é legal. E vejam agora que interessante. Na minha antiga comarca, onde eu pude trabalhar com esse grupo, durante 2 anos, aproximadamente 100, 110 homens frequentaram os grupos. Desses 110 homens, 109 homens não voltaram a praticar violência contra a mulher. E eu posso dizer isso para vocês com toda certeza, porque eu era o único promotor da cidade. Então, absolutamente todos os processos criminais iam para mim. E eu sei quais os homens que frequentavam os grupos ou não. O único homem que voltou a praticar violência contra a mulher era um homem que tinha um problema de deficiência mental também, então ia muito além de uma situação assim, havia essa interseccionalidade com a deficiência que dava um outro contorno ao tema. Então, eu acho que isso é uma forma que a gente pode, de forma emergencial, revolucionar o combate à violência contra a mulher no Brasil. Em outros locais também, isso seria possível. Eu sempre digo também que seja lá em qual município, em qual estado, em qual país nós estivermos, a implementação de um projeto como esse, ela não demanda um robusto espaço arquitetônico, tecnologia. Para vocês terem uma ideia, eu dava as minhas palestras aos fundos da Secretaria de Assistência Social, onde tinha uma churrasqueira lá, e a gente colocava lá os slides, eu dava palestra. Então, não era nada assim, ultra sofisticado. A cidade que eu estava tinha 12 mil pessoas, era uma estrutura, inclusive, bem precária, mas não era necessário muito mais do que isso. Depois, se alguém tiver a curiosidade, pode dar uma olhada no meu Instagram, eu coloco algumas fotos de publicização desses eventos, dessas reuniões, claro que embaçando o rosto dos homens, né? Eu não exponho ninguém, claro, mas para mostrar como isso deve ser replicado e funciona. Depois desse meu trabalho na comarca de Campina da Lagoa, no estado do Paraná, diversos outros promotores e promotoras passaram a replicar esse projeto do estado do Paraná. Em outros estados também, defensores públicos me procuraram, juízes, e isso não foi algo que eu criei, esses projetos já haviam nos Estados Unidos, inclusive, no Canadá, isso é muito forte, também já havia no Rio Grande do Sul, em São Paulo. E eu acho que, assim, nós precisamos entender que, claro, é uma luta das mulheres, e as mulheres têm que ser os atores principais nessa luta. E longe de mim aqui, que sou homem e que não vivencio essa violência, não estou exposto a essa violência que vocês todas estão, querer tirar o protagonismo de vocês. Mas a gente tem que entender que, trabalhando com os homens autores de violência, nós conseguimos reduzir os índices de violência contra a mulher, que, no fim das contas, é o que a gente quer, proteger mais as mulheres, dar às mulheres uma condição de mais dignidade em nosso país. Então, eu percebo, como alguém que vem de dentro do sistema de justiça brasileiro, que essa é uma das grandes... Tânia, depois pode pegar com a Clarice ou com a Paula, meu contato, vamos conversar, sim, com certeza. Eu percebo que trabalhar a prevenção é, assim, algo essencial no combate à violência contra a mulher. Não adianta a gente ficar só denunciando por ameaça, denunciando por lesão corporal. Claro que isso faz parte até para que o agressor perceba que existe uma justiça lá esperando para processá-lo, julgá-lo e condená-lo, se for o caso, por essas situações. Mas nós precisamos trabalhar na prevenção. Agora o Brasil também está avançando com a questão dos condomínios edilícios, diversas leis, os mais variados estados da federação, São Paulo, Minas, Maíra, Paraná, Rio Grande do Sul, estados do Norte, Nordeste, editaram leis que obrigam os condomínios a comunicarem os policiais em casos suspeitos de violência contra a mulher no interior de seus ambientes e a fixar cartazes nas áreas coletivas dos condomínios, piscinas, academias, etc. Então, a prevenção ela tem que sempre andar junto com a repressão. Se nós ficarmos simplesmente ali só na repressão, nós vamos estar enxugando gelo aqui, para usar um ditado popular, né? A gente não vai estar conseguindo nem resolver o problema das mulheres e nem também dando uma resposta proporcional e adequada aos homens. Então, eu penso que, como alguém que
não só estuda esse tema, estou escrevendo um manual de direitos das mulheres aí há algum tempo já, não consegui ainda finalizar, mas alguém que vivencia esse fenômeno na prática e que vê as mulheres ali todos os dias sofrendo esse tipo de violência, das mais variadas violências. Eu já peguei desde mulher que o marido não deixava ela sair na rua com determinada roupa, até mulheres que estavam em cárcere privado por mais de 10 anos, casos típicos, inclusive, que a gente costuma ver nos Estados Unidos, aquelas pessoas que ficam trancadas em porões. Já peguei casos desse tipo, inclusive, e que tive ali que intervir de uma maneira mais drástica com a polícia para retirar aquela mulher de lá, sem que o agressor fizesse alguma coisa mais trágica, tirasse a vida da mulher. Então, eu penso que a gente precisa, desde já, romper com essa cultura machista, e esses grupos reflexivos, eles são, assim, digamos, não digo uma panaceia para todos os males, mas um grande instrumento de transformação em matérias de políticas públicas. Para finalizar, e aqui talvez, inclusive, pegando um gancho do que a Tânia falou sobre a questão da implementação do grupo no município, eu tenho defendido já na academia e também na prática, falo isso para outros promotores, para outras promotoras, juízas e juízes, que desde que a Lei Maria da Penha, em 2020, foi alterada, permitindo que os homens autores de violência sejam, então, encaminhados para esses programas de reeducação, existe uma obrigação do Estado em ter pelo menos um desses grupos em cada uma das comarcas no Brasil. Só pena de nós termos ali na Lei Maria da Penha uma previsão do encaminhamento desses homens que não serve para nada, sem qualquer eficácia social. Então, existe um dever do Estado, e a Defensoria Pública, o Ministério Público, a sociedade civil organizada, e aqui entra todas as sociedades civis organizadas, todos os grupos de mulheres, enfim, movimentos feministas, devem cobrar o poder público na instituição desses grupos, pelo menos um por comarca, para que o juiz da comarca possa encaminhar os homens autores de violência doméstica para esses grupos. Eu tenho certeza que se nós conseguirmos, aí, com o esforço de todos, de todas, aumentar, digamos assim, os tentáculos do Estado nessa questão da prevenção, nós vamos ter resultado, nós não vamos erradicar a violência contra a mulher, porque isso seria uma previsão utópica, mas nós vamos melhorar em mais 60%, 70% nesses índices que hoje são alarmantes, que a gente está em igual com o México, na América Latina, dos países que mais comete violência contra a mulher. Então, nós temos o dever de não só, enfim, difundir essas ideias, mas cobrar dos nossos prefeitos, principalmente, que são aquelas administrações públicas mais próximas da gente, as instituições desses grupos, que podem ser feitos ou pela Secretaria de Assistência Social, ou por convênios com faculdades, certo? Como a Tânia bem explicou que vai funcionar o trabalho deles em Cabo Frio, ou até mesmo pela equipe do Poder Judiciário, claro, em localidades maiores, onde há assistências sociais e psicólogos. E agora, para finalizar mesmo, uma última observação que eu sempre digo é que nesses grupos é importante também que os homens não levem suas esposas, ex-esposas, namoradas, porque, primeiro, não são grupos que visam reatar o relacionamento, são grupos que visam mostrar para o homem como aquele comportamento anteriormente internalizado ele é tóxico e tem que ser, digamos assim, deixado de lado. E segundo, porque as mulheres elas têm que ter o grupo delas também, que é o grupo de apoio às vítimas de violência, que é um grupo sim, separado, um espaço separado, para que elas com outras mulheres também, enfim, compartilhem suas angústias, umas ajudem as outras a romper o ciclo de violência, que é uma situação tão difícil, e etc. Então, agradeço mais uma vez o grupo de mulheres de Washington. Parabenizo mais uma vez pela instituição do comitê. Sem sombra de dúvidas, esse é um importante local de acolhida a essas mulheres que estão aí em Washington. Eu estive em Washington recentemente, faz bem pouquinho tempo, quase deu de eu participar presencialmente. Aí. Foi por pouco mesmo, fazem menos de 30 dias. Agradeço a minha amiga Paula também pelo convite de estar aqui nesse evento. É uma honra, uma satisfação conversar com vocês e estou sempre à disposição de todos. Excelente, doutor Timothy, muito obrigada. Importante reflexão sobre a necessidade da prevenção.
De fato, concordo plenamente, senão a gente vai estar enxugando gelo. Se a gente não tratar também o autor da violência, daqui a pouco ele está praticando como uma segunda mulher, uma terceira e por aí vai, né? Bom, muito obrigada aos 3 panelistas por terem acrescentado tanto ao nosso evento. Agora a gente vai mostrar para vocês, a gente vai trazer uma música, porque a arte nos salva do cotidiano, muitas vezes, né? E não será qualquer música, nem tampouco qualquer performance. Ouviremos agora uma representante da nova geração de mulheres que grita pela nossa ação e que nos conclama a sermos mais nós mesmas, mais generosas e tolerantes entre nós mulheres. A performance é de Isabela Gabriele Tandioni, que, além de tudo, é filha de uma de nossas voluntárias aqui do núcleo, e especificamente do nosso novo comitê, a Juliana Tandioni. Isabela canta I'd Rather Be Me, música de Sam Coslow, Félix Bernard e Eric Chircon. A gente vai colocar no chat a tradução também, né, da música, porque é uma música em inglês, e aí logo na sequência a gente coloca a tradução para vocês que estão online, ok? Para acompanhar. Eu vou colocar primeiro o arquivo. Aqui no chat. Você vai ter que... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos colocar, vamos tentar cobrir aí. Tenta colocar. Denise, você consegue pegar na pasta o arquivo? Pode colocar lá. Isso. She's not nice. Well, I have some advice. Cause I'm gonna get on better. What have you say about me? Turn again, I'll say you make me mad, and if you're tricky bad, I'll say you're bad. But you don't I'll be ladies and be frustrated chair. Not really fair, boy. Give us my chair. Now we always understand. Clap someone down with our underhand. So here's my mind. Apologize. It's just fun. Let me go tell these lies. Color the ambiguous. I do. Say no. I'll say no. Get off. Get off. I have plenty of so raise so high, when night is shy, and it's something high. I'd rather be
A música nos convida a uma reflexão, né? Enquanto os homens muitas vezes resolvem seus problemas brigando, falando, nós muitas vezes falamos pelas costas, né? Quem de nós nunca se perguntou por que ela continua nesse relacionamento, mas também não podia usar uma outra roupa, não podia ter ficado calada? Enfim, seja em silêncio ou voz alta, a gente está dando as costas para essa mulher. Então, que possamos romper com isso, e que possamos ser, de fato, apoio para essas mulheres que precisam de nós. Agora nós vamos ouvir, por meio de algumas vozes que foram convidadas a representar os momentos vividos por nossa líder, Clarice Dall'Acqua, no seu livro Meu Passado Não Cola Mais em Mim, Um Grito de Cura. Um livro que retrata a visão de uma mulher adulta sobre o que lhe aconteceu e como ela enfrentou suas memórias dolorosas no tempo presente. Em seguida, ouviremos a própria Clarice para nos contar um pouco como foi escrever este livro e militar nesta causa. De um dia para o outro. Só vamos admitir essa pessoa aqui, só um minuto. Você não me deixou mais de enfeitar. Por mais que eu tente. De um dia para o outro, você não me deixou mais de enfeitar. Por mais que eu tentasse, insistisse, você nunca mais me deixou de enfeitar. Sim, a beleza tão natural a mim. Desculpa interromper, Morgana, está sem som o vídeo. Isso para que me serviram. E o chão. Seguimos, sigamos, sigo. O tal olhar em perspectiva me ajuda a compreender que tais e quais passados me trouxeram até aqui. E o porquê desta, e não de outra forma, não mais me importa. Apenas reconheço para que me serviram. E o chão que me deram para seguir caminhando. Mas quero olhar para frente, me permitir experimentar, sentir e deixar-me fluir. Tal como agora, sobre o teclado de ter meus pensamentos, sentimentos e emoções. Foram homens importantes na minha jornada, com papéis muito diferentes. O de fechar e o de abrir. O de cobrir e o de expor. O de velar em segredo e o de arrebentar do grito. Suas atitudes comigo foram absolutamente significativas e determinantes, avassaladoras. Basta, basta, já foi o bastante, é o suficiente. Não dá mais para carregar esse passado, meus ombros não suportam e quero me livrar de todo o peso que me inibe de voar. Voar com as minhas próprias asas. De tão leve, me transportar para o novo, catapultar. Preciso transpassar essa dor por muito tempo inconsciente e dar um novo significado a tudo isso, que seja capaz de alterar a minha percepção e a minha tomada de decisão e atitude. Não preciso satisfazer o outro, basta. Não preciso ser sombra do outro, basta. Eu não posso restringir-me à minhoca.
Sou palmeira. Essa é a alma que busco em mim. E o pré-requisito é minha busca por cura, o cicatrizar de feridas que ficaram no caminho. E a coragem de fazer o que precisamos fazer. Coragem e fé. A tal certeza insana de que chegarei onde me proponho a chegar. Aquela certeza de que saberei o caminho a percorrer e vou conseguir saltar entre pedras, sem temer o abismo, rumar continuamente com o olhar no horizonte. Caminhar, caminhar e caminhar. Assim chegarei ao topo da montanha e de lá vou avistar a paisagem mais ampla e sem limites que eu puder alcançar. Grito ao mundo mais esse desejo. Grito ao mundo mais essa vontade dentro de mim. Grito ao mundo e a mim mesma o meu desejo mais puro de amar minha alma. Renová-la, torná-la leve, tão alegre quanto aquela menina de 7 anos e levá-la ao topo da montanha. Sigamos juntas, inteiras, meu consciente e meu inconsciente, meu medo e minha coragem, meu objetivo e meu subjetivo. Quero-os todos juntos em mim, para esse novo olhar sobre mim mesma, e assim poder ser plena, inteirada, recuperada, ressurgida de dentro de mim, reflorescida e fortalecida. Sigo com o meu mantra. Quero ser árvore, enraizar no solo mesmo quando árido, crescer, resistir às estações, amadurecer, gerar fruto e deixar semente. Quero explorar esse olhar em perspectiva. Inclua o tempo, inclua essa dimensão temporal ao falar das coisas, dos acontecimentos ou de você mesmo. Nos modificamos continuamente, mas sempre com a mesma raiz. Surgimos de uma base única, que se nutre das suas raízes fincada na terra. No entanto, caminhamos como galhos que correm para lados opostos, buscam novos ares e novos saberes em campos distintos, buscam os raios de sol, buscam a luz, mas crescem nas noites e tomam cada um o seu caminho em direções opostas. E todos esses galhos compõem uma única árvore. Mas por que mesmo mostrar tudo isso na forma de livro? Por que não apenas páginas soltas no fundo da gaveta? Por que falar sobre isso agora, 50 anos depois? Há bons motivos para isso acontecer. Preciso falar, não dá mais para me calar. Outros da família tiveram suas vidas destruídas e nunca contaram. E mais do que tudo, e eu acredito no ser humano e na sua capacidade de transformação. Portanto, muitos irão se beneficiar do meu processo de cura. Larissa, por favor. Antes de tudo, agradecer aí ao grupo pela oportunidade. Foi uma super coincidência. O livro está agora na versão em inglês e, junto com isso, ter esse momento da criação do Grupo Mulheres do Brasil aqui, que é tão recente, foi setembro, outubro, né? Nosso primeiro encontro presencial foi dia 1º de novembro, e justamente em final de novembro que a gente conseguiu ter a edição do livro em inglês também, e aí a gente casou essa oportunidade e nos convidaram aí para fazer parte
do comitê e criar, né, esse momento do Comitê de Combate à Violência das Mulheres e as Meninas. É muito emocionante poder estar aqui hoje falando com vocês, e mais do que tudo, o que eu quero dizer é que realmente há um chamamento. Eu reafirmo essa utopia por um mundo melhor. A gente viu há pouco a imagem da adolescente. Essa geração é muito poderosa. Eu tenho um filho adolescente e sei o quanto eles valem. Eles têm muito a dizer, eles estão muito à frente da gente, e a gente que corra, especialmente eu, de uma geração até mais distante de muitas de vocês, que a gente consiga correr e realmente alcançá-los. Então, a pandemia foi muito dolorosa para todos nós, cada um de nós perdeu amigos, parentes, enfim, pessoas importantes, mas para mim ela foi uma grande oportunidade, porque é como se eu tivesse ouvido um chamado. E eu sofri um único episódio de violência sexual cometida pelo meu avô materno dentro da minha casa, e eu nunca contei. Na verdade, não decodifiquei. Eu tinha 7 anos, 8 anos. Escondi nas gavetas mais profundas da minha memória e não me lembrei disso, senão aos 35 anos, através de um sonho bastante revelador. Isso tudo está escrito no livro, né? Vocês terão a oportunidade de conhecer. Mas o importante é falar desse processo de autoconhecimento. Foi um mergulho intenso, profundo, que eu me permiti. E só basta isso, a gente abrir um canal. A gente se permitir. A gente querer se conhecer realmente nas suas mais diversas dimensões. Porque, como eu também aprendi, nós somos muitas em um só, né? Assim como essa árvore que só tem uma base, que só tem um tronco, ela tem raízes profundas que vão para vários lugares e, às vezes, direções opostas, e os galhos também. Então, somos múltiplos, né? Somos um ser multidimensional, uma leitura também muito variada em cada uma das situações. Mas o processo do livro me permitiu um processo de cura. Eu comecei com uma necessidade intensa, importante, de falar com as pessoas. Minha própria irmã, que está aqui também, ela só soube há 3 anos. Ninguém sabia disso, senão meu marido, aos 35 anos, quando eu tive esse sonho revelador. Mas a intenção de falar e de conversar comigo mesma, e de revisitar esse passado, de unir pontos, de construir essa história que era tão picotada, entender a relação com minha mãe, que foi dificultada justamente porque o episódio me trouxe algumas consequências muito danosas. Repito, foi um único. Ele me fez perder toda a autoestima, né? Você acredita que você não tem valor. Depois você ganha a culpa por tudo que aconteceu. Você acha que você é a pessoa que é culpada, que atraiu aquilo para você. E você deixa de ser autêntica, você deixa de se permitir ser eu mesma, ser você mesma. Porque se, afinal, você sendo eu mesma, eu atraí isso para mim, eu não quero mais. Então, a gente passa a ter comportamento que é reativo, que não é autêntico, que não é verdadeiro, que não é da gente. E isso é muito ruim. E eu vivia com uma angústia, não sabia por quê, né? E só agora, 50 anos depois, é que eu consegui unir os pontos e entender tudo que se sucedeu e por que eu tive tais e quais comportamentos e por que eu tive uma posição tão reativa e por que eu fazia isso ou aquilo. E isso basta a gente querer se conhecer, basta abrir um canal, basta a gente dizer eu quero, eu preciso, eu vou. Eu comecei a trocar cartas com minha amiga Virgínia, que eu chamo no livro Amiga Cabra, porque ela também é capricorniana como eu, temos poucos dias de diferença uma da outra, e eu achei que eu poderia, como conversas de adolescente, que você vai trocando informações e tal. A Virgínia, ela pelas tantas, disse, eu não dou mais conta, eu preciso de chamar outras pessoas para essa conversa. E aí chamou a astróloga, fiz pela primeira vez um mapa astral, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que também é uma maneira muito poderosa da gente se conhecer e da gente reconhecer as nossas potencialidades e as nossas fragilidades.
né, chamou uma terapeuta, chamou um grupo maior, e esse grupo foi crescendo, e eu ganhei a tal rede de apoio que a gente tanto fala, né, que a gente também pode ser e oferecer ao outro. E a partir daí eu comecei a escrever e a soltar as informações, e é incrível, você vai para o computador, você não sabe nem o que você vai escrever, ou até você chega ali com uma ideia na cabeça, mas a hora que você abre um canal, aquilo, a velocidade com que eu escrevi era impressionante. Então, é um fluir que você se permite, e a partir daí você consegue abrir um horizonte muito, muito maior, né? Eu descobri realmente assim a chance de poder ser eu mesma, né? Eu tiro esse passado tão pesado sobre os meus ombros, e essa escrita, esse poder realmente da escrita tão terapêutica, esse processo que a gente também pretende iniciar no próprio Grupo Mulheres do Brasil, né? Que esse evento seja uma sementinha de uma possível escrita terapêutica, e que todos nós tenhamos essa chance de seguir e de ir adiante. Então, quando o nome do evento fala um chamamento e vários propósitos, de fato, parece que é um chamamento celestial para todos nós. Gente, vamos nos conhecer, vamos nos ter compaixão conosco mesmo, vamos nos permitir enxergar para além do que está aqui, desvendar um pouco os mistérios, desvendar as relações, os modos como as coisas acontecem, porque existe um conjunto enorme de novas possibilidades a partir disso que a gente identifica. E aí essa ideia de propósito. Eu lembro que o Marcos Mion, na televisão, numa entrevista com Bial, falou sobre a questão de missão e propósito. Missão é aquilo que eu gosto de fazer, eu sou um cara da comunicação, eu sou um cara do entretenimento, mas propósito é aquilo que você sente que precisa fazer pelo outro, não é por você. E eu acho que o Grupo Mulheres do Brasil tem esse papel, porque, embora a gente esteja se reunindo, procurando também essa rede de apoio, a gente também quer servir ao outro, a gente quer estar próximo e servir de inspiração para o outro, servir de apoio para o outro, né? Servir como um lugar onde a gente possa trocar ideias e realmente crescer. Então, eu agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui hoje, é com um imenso prazer que a gente tem essa primeira reunião do Comitê de Combate à Violência contra Mulheres e Meninos, do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo de Si, e essas pessoas todas maravilhosas aqui me permitiram estar presente aqui e fazer. Então, muito, muito obrigada. A gente tem um livro aqui também para poder oferecer a vocês, e sigo aí com a Polly e com a Morgana. Muito obrigada a vocês. Desculpe a minha emoção, mas está difícil. Nossa! Vamos lá. Bom, vocês, além de impactados pelas falas, devem estar se perguntando, mas onde isso me toca? Onde isso me convoca? Nosso chamamento é, uma coisa é a cordialidade do dia a dia, outra coisa é compartilhar intimidade. Trouxemos para vocês depoimentos, relatos de fatos marcantes da vida de mulheres e meninas, mas também apontamos o que pode ser feito a respeito e nos colocamos cada dia mais como um grupo que quer ajudar. Precisamos dizer que são pequenas e grandes violências que podem estar acontecendo na sua vida e por isso sentimos muito. Te damos um abraço simbólico e esperamos que este evento seja também um convite à sua voz. No nosso comitê, queremos que você se sinta, acima de tudo, acolhida nas suas dores, angústias, indecisões e caminhos tortuosos, com quedas, recaídas e levantes. Ou talvez isso esteja acontecendo na vida da sua vizinha, ou na vida de uma mãe da escola dos seus filhos, com quem você vive cordialmente, ou da sua amiga que te liga para confirmar o que você acha do que a companhia atual dela fez com ela recentemente. Esteja aberta para ouvir, refletir, acolher e buscar ajuda para ser ajuda, se for necessário. O tema é complexo e por isso vivemos numa sociedade em que até bem pouco tempo a mulher sequer tinha voz, direito a voto e vontade própria. É preciso mais do que nunca se manifestar, é preciso dialogar, é preciso apoiar e acolher umas às outras. O nosso muito obrigado a todos mais uma vez. Clarice vai estar autografando o livro dela aqui para a gente, e
que generosamente vai reverter para a renda obtida com a venda do livro, vai ser generosamente revertida para o núcleo, para os nossos custos aqui, para que possamos atender mais e mais mulheres. Meu muito obrigada a todos que estiveram conosco online também. Se tiverem alguma pergunta, podem colocar no chat, a gente responde. Tenham todos uma excelente tarde. Obrigada. Pessoal, vocês poderiam ligar as câmeras para a gente tirar uma foto? Bem lembrado. Eu sigo aqui dizendo também, assim, além da plataforma do Grupo Mulheres do Brasil, existe o Olhar de Clarice, né? Minha irmã Marília Borges não me permitiu apenas escrever um livro. Ela esteve comigo aqui durante todo o período, durante a pandemia, o que me permitiu realmente viver o processo de escrever, mas ela também, como uma pessoa que trabalha com a mídia digital, ela dizia: aí, você vai escrever o livro e fazer o quê com ele? Eu, bom, as pessoas leem. Depois que as pessoas leem, elas fazem o quê? Põe na estante. O que as pessoas fazem com o livro lido? Ou compartilha com um amigo, empresta para alguém, mas, na verdade, ela não parou nisso, e ela prosseguiu construindo a plataforma nas redes Instagram e Facebook do Olhar de Clarice, onde a gente busca incessantemente, enfim, dar informação, prosseguir com dados, conscientizando as pessoas, chamando a atenção para esse tema tão invisível, né, tão desgastante, que tanto incomoda e que muitos querem deixar debaixo do tapete. Então, assim, eu agradeço imensamente a minha irmã, Marília Borges. Muito obrigada por todo o seu apoio sempre. Muito obrigada. Só avisando que a gente colocou aí no chat o website do Olhar de Clarice e a página do Instagram, em que vocês podem acessar o livro. Estava aí também a Geni, que eu não estou vendo. Cadê você, Geni? Está ali, está ali. Geni é uma amiga de infância, Jenny Robert, mora aqui nos Estados Unidos já há 30, 40 anos, e quem fez a tradução para o livro em inglês. Muito obrigada. Como ela me disse, somos íntimas agora. Eu me desnudei por completo, qualquer um que leia o livro se sentirá muito íntima de mim, e eu agradeço poder ter tantos amigos. Muito obrigada, gente. Denise, conseguiu tirar foto? Tirar foto. Vocês querem ficar lá em frente? Você pode tirar uma foto aí. Vamos todo mundo ficar pé do lado da tela? Vem para cá. Espera aí, como a gente faz aqui? Gira. Eu tiro. Não. Você é vice-reitora da universidade, nos acolheu, é a nossa parceira, você tem que estar aqui. Cadê os livros de Clarice para a gente fazer Não, promoção. Só mais um minuto, pessoal, para a gente tirar essa foto. Aguenta aí, gente. Liga a câmera todo mundo. Isso, vamos ligar a câmera. Regiane, Sônia, Lívia, Leonardo. Liga a câmera. Quem não puder, não pode. Ué. Quem não quiser também puder. A gente pressiona, mas a gente, né? Pressiona, você pressiona. Chega para cá, chega para você. Você é a nossa vice-reitora. Olha ali a criatividade. Você vai fazer 10 segundos? Aí você vem correndo e fica aqui, ó. Vou chegar mais. Tem que juntar mais. Já cantou a ponta ali. A gente fica agachado. Isso, aí não. Tem uma pequenininha, não? Vou botar aqui uma cadeira. Olha que gentileza. Pronto, senta Pertinha. Não, senta você. Você é vice-reitora. Vem. Corre para cá, Isabela. Vem você também. Ela sabe para onde ela vai. E a outra está faltando. Pronto. Vai ver.
Você não quer estar? Não quer estar na foto? Porque... Como assim? Mãe, eu preciso da foto, depois mandam, né? Botam no grupo. Muito obrigada, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijão para todo mundo. Muito Tchau, obrigada. tchau. Foi maravilhoso. Obrigada. Foi maravilhoso. Maravilha. Maravilhoso. Muito bacana. Essa, a Muito, Tânia, demais. fantástico, Tânia. Ai, Jenny. Fantástico. Obrigada. Vamos trocar Trabalho figurinha. maravilhoso. Obrigada, Beijão, gente. Foi um prazer, uma alegria. Tchau. Beijo, obrigada. Maíra também, fantástica. Timothy, fantástico. Obrigada. Todos.